Já se passaram 25 anos desde que Baywatch encerrou sua lendária trajetória como o programa de televisão mais assistido do mundo, e os salva-vidas que corriam em câmera lenta viveram reviravoltas verdadeiramente inesperadas. Vamos descobrir onde estão em 2026. Número 1. Temos David Hasselhoff como Mitch Buchanan. O Hoff tinha 37 anos quando Baywatch estreou em 1989, criando o salva-vidas mais icônico da televisão por 11 temporadas. Mitch era o mentor, a figura paterna e o protetor da praia, aparecendo em 220 episódios. Hoje, com 74 anos, em 2026, David abraçou seu status de ícone da cultura pop, aparecendo em Bob Esponja e Guardiões da Galáxia, Volume 2. Sua vida pessoal foi turbulenta. Casou-se 3 vezes, incluindo com a colega de Baywatch, Pamela Barr, de 1989 a 2006, terminando em um amargo divórcio quando o alcoolismo de David se tornou público com o infame vídeo do hambúrguer bêbado em 2007. Mas desde então está sóbrio. Reconstruiu o relacionamento com suas filhas e continua se apresentando, especialmente na Alemanha, onde continua sendo enormemente popular. David abraçou plenamente o papel de ser o Hoff, uma celebridade consciente de si mesma que não se leva muito a sério. Número 2. Temos Pamela Anderson como C.J. Parker. Pamela tinha 25 anos quando se juntou a Baywatch em 1992, transformando-se em um ícone global. Seu maiô vermelho se tornou a imagem mais famosa da televisão, fazendo de Baywatch o programa mais assistido em todo o mundo com 1,1 bilhão de espectadores semanais. Pamela apareceu em 111 episódios ao longo de 5 temporadas. Hoje, com 58 anos em 2026, sua vida foi uma montanha russa. Casou-se com Tommy Lee após 96 horas em 1995. Sua fita sexual roubada se tornou um dos primeiros escândalos virais. Tiveram 2 filhos, mas divorciaram-se em 1998. Pamela se casou depois com Kid Rock, com Rick Salomon 2 vezes e com o segurança Dan Hayhurst, todos os casamentos terminando em divórcio. Ganhou manchetes por seu ativismo no PETA, pela defesa da beleza natural e por suas recentes memórias e documentário da Netflix que redefinem sua narrativa de símbolo sexual para sobrevivente. Pamela parou de usar maquiagem e finalmente encontrou paz consigo mesma após décadas de relacionamentos turbulentos. Número 3. Temos Jeremy Jackson como Hobby Buchanan. Jeremy tinha apenas 10 anos quando se juntou a Baywatch em 1991, interpretando o filho de Hasselhoff, que cresceu na tela ao longo de 159 episódios. A jornada de Hobby, de criança a salva-vidas adolescente, deu ao programa uma profundidade emocional. Hoje, com 44 anos em 2026, a vida de Jeremy foi tragicamente marcada pela dependência e por problemas legais. Após o fim de Baywatch, lutou durante anos contra o vício em metanfetamina cristal, aparecendo no Celebrity Rehab em 2010. Seus problemas se agravaram. Foi expulso do Celebrity Big Brother, UK, em 2015 por supostamente agredir um participante, preso por esfaquear alguém e com múltiplas prisões relacionadas a drogas. Jeremy entrou e saiu da prisão e enfrentou a situação de rua. Casou-se com a modelo fitness Lonnie Willis em 2012, divorciando-se em 2014, e ela, posteriormente, também enfrentou a situação de rua e a dependência. É uma queda trágica para a criança estrela íntegra, que encantou o público por quase uma década. Número 4. Temos Alexandra Poe, como Stephanie Holden. Alexandra tinha 29 anos quando se juntou a Baywatch, em 1992, interpretando Stephanie Holden, formada em Harvard, que se tornou a igual de Mitch e seu eventual interesse romântico. Stephanie era inteligente, atlética e determinada, aparecendo em 93 episódios antes de sua surpreendente morte em 1997. Hoje, com 62 anos em 2026,
a vida de Alexandra tomou um rumo completamente diferente. Tornou-se uma apaixonada ativista ambiental e pelos direitos dos animais, presa mais de 20 vezes por desobediência civil, protestando contra a caça às baleias, a pecuária industrial e as mudanças climáticas. Alexandra é vegana desde os anos 1980 e casou-se com o triatleta Ian Murray em 2000, permanecendo juntos por mais de 25 anos. É triatleta Ironman e coach de saúde. Continua atuando esporadicamente, mas prioriza o ativismo sobre a fama de Hollywood. Alexandra é uma das poucas estrelas de Baywatch que parece genuinamente satisfeita em deixar os holofotes para trás, dedicando sua vida às causas em que acredita. Número 5. Temos Billy Warlock como Ed Kramer. Billy tinha 28 anos quando Baywatch estreou em 1989, interpretando o novato salva-vidas Ed Kramer, que idolatrava Mitch. Ed estava lá desde o início, aparecendo em 48 episódios ao longo de várias temporadas. Antes de Baywatch, Billy era um veterano das novelas em Days of Our Lives e Happy Days. Hoje, com 65 anos em 2026, Billy voltou à televisão diurna e trabalhou regularmente por décadas em General Hospital, The Young and the Restless e One Life to Live. Sua vida pessoal foi estável. Casou-se com a colega de Baywatch, Erika Eleniak, de 1991 a 1992. Um casamento breve, mas amigável. Mais tarde, casou-se com a atriz Julie Pinson, em 2006, permanecendo juntos por 20 anos. Billy falou com carinho de Baywatch, chamando-o de trabalho divertido ao ar livre, embora tenha admitido que a atuação não era exatamente Shakespeare. Envelheceu com elegância e continua trabalhando regularmente, provando que uma sólida ética de trabalho supera a fama passageira. Número 6. Temos Yasmine Bleeth como Caroline Holden. Yasmine tinha 25 anos quando se juntou a Baywatch em 1993, interpretando Caroline, a irmã mais nova de Stephanie, cuja beleza e vulnerabilidade a tornaram uma favorita dos fãs. Apareceu em 72 episódios ao longo de 4 temporadas, tornando-se uma das estrelas mais fotografadas do programa. Hoje, com 57 anos em 2026, a história de Yasmine é ao mesmo tempo inspiradora e alertante. No auge da fama, era viciada em cocaína, o que levou à sua prisão em 2001 após bater seu carro sob efeito de drogas. Yasmine entrou em reabilitação, onde conheceu o futuro marido Paul Cerrito, também em recuperação. Casaram-se em 2002 e permaneceram juntos por mais de 20 anos, ambos comprometidos com a sobriedade. Yasmine se retirou essencialmente da atuação após 2003, optando por se afastar das pressões de Hollywood. Desde então, tem vivido de forma reservada, raramente concedendo entrevistas. Ao contrário de muitas ex-estrelas que lutam para soltar os holofotes, Yasmine parece genuinamente satisfeita, priorizando saúde e felicidade em vez do protagonismo. Número 7. Temos David Charvet como Matt Brody. David tinha 20 anos quando se juntou a Baywatch em 1992, interpretando o salva-vidas francês Matt Brody, cujo charme europeu e romance com CJ o tornaram um ídolo. Apareceu em 71 episódios ao longo de 4 temporadas. Hoje, com 52 anos em 2026, David alcançou maior fama como cantor pop na Europa, atingindo o multiplatinado na França. Casou-se com a modelo Brooke Burke em 2011, tendo 2 filhos juntos, mais as 2 filhas de Brooke de um relacionamento anterior, mas divorciaram-se em 2020 após 9 anos. David se afastou em grande medida do mundo do entretenimento, focando em investimentos imobiliários e na família. Divide seu tempo entre a França e Los Angeles, adotando um perfil mais discreto. David aparece ocasionalmente em reuniões de Baywatch, mas prefere os negócios à atuação. Envelheceu bem, mantendo sua forma física, embora tenha admitido que o foco constante na aparência foi tanto uma bênção quanto uma maldição.
Número 8. Temos Gina Lee Nowlin como Neely Capshaw. Gina Lee tinha 24 anos quando se juntou a Baywatch, em 1995, interpretando a manipuladora Neely Capshaw, que fingia gravidez e sabotava relacionamentos. Uma vilã que os fãs adoravam odiar, apareceu em 64 episódios ao longo de 3 temporadas. Hoje, com 53 anos, em 2026, a vida de Gina Lee foi marcada por sérios problemas de saúde. Diagnosticada com doença tireoidiana e doença de Hashimoto, um distúrbio autoimune que causa fadiga crônica e ganho de peso, foi forçada a uma aposentadoria precoce. Gina Lee se tornou defensora das doenças da tireoide, falando abertamente sobre como a condição destruiu sua carreira. Casou-se 3 vezes, brevemente com David Fino em 1994, com o jogador da NHL Calhoun de 2004 a 2010, e atualmente com o empresário Derek Smith desde 2011. Tem 2 filhos e focou na família enquanto gerencia a doença crônica. Gina Lee escreveu um livro sobre sua jornada de saúde, tornando-se crítica da falta de compreensão de Hollywood sobre doenças invisíveis. Número 9. Temos Michael Newman como Michael Newman. Michael tinha 29 anos quando Baywatch estreou em 1989. Era o único salva-vidas real do condado de Los Angeles no set. Não era ator, mas interpretava a si mesmo, trazendo autenticidade aos resgates. Michael apareceu em 150 episódios ao longo de 11 temporadas, tornando-o um dos membros do elenco com maior permanência. Hoje, com 65 anos em 2026, a história de Michael é de partir o coração. Continuou como salva-vidas real após Baywatch, tornando-se posteriormente bombeiro, dedicando sua vida ao serviço público. No entanto, Michael foi diagnosticado com a doença de Parkinson em 2006, com apenas 45 anos. A doença piorou progressivamente ao longo de 20 anos. Apesar disso, Michael permaneceu positivo, tornando-se um defensor do Parkinson e participando de pesquisas. É casado com sua esposa Sarah há décadas, que é sua principal cuidadora. Michael apareceu no documentário de 2022 After Baywatch, Moment in the Sun, falando emocionalmente sobre seu diagnóstico. Número 10. Temos David Chockati como Cody Madison. David tinha 27 anos quando se juntou a Baywatch, em 1995, interpretando o confiante salva-vidas Cody Madison, que rapidamente se tornou um favorito dos fãs. Cody era o salva-vidas tipicamente americano, com aparência de estrela de cinema e vários envolvimentos românticos. David apareceu em 86 episódios ao longo de 4 temporadas, tornando Cody um dos salva-vidas masculinos mais proeminentes do programa em seus anos posteriores. Hoje, com 57 anos em 2026, David continuou atuando regularmente em filmes para TV e papéis menores. Embora nunca tenha alcançado a mesma fama de seu auge em Baywatch, apareceu em numerosos filmes da Hallmark e reality shows, incluindo Confessions of a Teen Idol, onde ex-ídolos juvenis discutiam as dificuldades com a fama. David nunca se casou, gerando especulações sobre sua vida pessoal. Embora tenha mantido seus relacionamentos em privado, permaneceu próximo dos colegas de elenco de Baywatch e aparece frequentemente em convenções. David também trabalhou como personal trainer, aproveitando décadas de condição física de pico. Envelheceu notavelmente bem e abraçou o charme despreocupado de seu legado em Baywatch. Número 11. Temos Carmen Electra como Lani Mackenzie. Carmen tinha 25 anos quando se juntou a Baywatch em 1997, interpretando a salva-vidas Lani Mackenzie, que trouxe uma energia deslumbrante à praia. Carmen apareceu em apenas 22 episódios ao longo de uma temporada, mas seu impacto foi enorme. Estava namorando Dennis Rodman, tornando-a ouro para os tabloides. Hoje, com 53 anos em 2026, a vida pessoal de Carmen eclipsou sua carreira de atriz.
Casou-se com a estrela da NB, a Dennis Rodman, em 1998 em Las Vegas, mas ele pediu a anulação 9 dias depois, alegando estado mental alterado. Reconciliaram-se brevemente antes de divorciarem-se em 1999. Carmen se casou depois com o guitarrista do Mötley Crüe Dave Navarro em 2003. Documentado no programa da MTV Till Death Do Us Part, divorciando-se em 2007. Além de Baywatch, Carmen encontrou sucesso em Scary Movie, no mundo da moda e na dança burlesca. Lançou vídeos de fitness e posou para a Playboy várias vezes. Carmen perdeu sua mãe e sua irmã em 2006, causando uma imensa dor. Nunca teve filhos, focando em sua carreira e independência. Carmen envelheceu lindamente e continua trabalhando no mundo do entretenimento. Número 12. Temos Gregory Alan Williams como Garner Ellerby. Gregory tinha 37 anos quando Baywatch estreou em 1989, interpretando Garner Ellerby, que apareceu como Sly Hutchinson em aparições posteriores. Apareceu em 94 episódios ao longo de várias temporadas, tornando-o um dos membros afro-americanos do elenco com maior permanência. Garner/Sly fornecia alívio cômico e sábios conselhos como o experiente salva-vidas veterano. Hoje, com 72 anos em 2026, Gregory teve uma das carreiras pós-Baywatch mais bem-sucedidas. Apareceu em filmes importantes como Remember the Titans e séries de televisão incluindo The West Wing, 24 e Greenleaf. Gregory se tornou um autor de sucesso, escrevendo A Gathering of Heroes sobre os distúrbios de Los Angeles, onde de fato resgatou o motorista de caminhão Reginald Denny durante a violência de 1992. Um ato de heroísmo que ganhou manchetes. É casado com sua esposa Kathy há décadas, mantendo uma vida familiar estável enquanto trabalha regularmente. Gregory realizou com sucesso a transição para papéis dramáticos e é levado a sério como ator de caráter, tornando-se um defensor da diversidade no entretenimento. Número 13. Temos Kelly Packard como April Gminski. Kelly tinha apenas 17 anos quando se juntou a Baywatch em 1991, interpretando vários personagens, incluindo April Gminski, e aparecendo em 50 episódios. Kelly era uma jovem de rosto fresco que trazia energia juvenil à praia. Antes de Baywatch, Kelly estrelou California Dreams, tornando-a familiar para o público adolescente dos anos 1990. Hoje, com 50 anos em 2026, a vida de Kelly foi notavelmente estável em comparação com muitas estrelas infantis. Fez a transição para a apresentação, tornando-se co-apresentadora de longa data do Home and Family do canal Hallmark de 2012 a 2021, conectando-se com o público por meio de segmentos de lifestyle. Kelly casou-se com Darren Prive em 1998, tendo 4 filhos antes de divorciarem-se em 2021, após 23 anos. Aparentemente amigável, focando na criação compartilhada dos filhos. Permaneceu próxima dos colegas de elenco de California Dreams e aparece ocasionalmente em eventos de nostalgia dos anos 1990. Kelly tem sido aberta sobre sua fé cristã, que guia suas escolhas de vida, evitando as armadilhas do estrelato infantil ao permanecer ancorada na família e na fé. Envelheceu naturalmente e se posicionou contra os padrões de beleza irreais de Hollywood. Número 14. Temos Jason Simmons, como Logan Fowler. Jason tinha 24 anos quando se juntou a Baywatch em 1994, interpretando o salva-vidas australiano Logan Fowler, que trouxe um toque internacional. O sotaque australiano de Logan e sua atitude de surfista o faziam se destacar. Jason apareceu em 48 episódios ao longo de 3 temporadas, representando o apelo de Baywatch para o público internacional. Hoje, com 55 anos em 2026, Jason passou por uma interessante evolução de ator para buscador espiritual. Após Baywatch, apareceu em vários programas e filmes, mas gradualmente se afastou da atuação.
Jason passou 2 décadas profundamente envolvido em espiritualidade, meditação e exploração da consciência. Viveu em Bali, estudou com mestres espirituais e se envolveu em cerimônias de medicina vegetal e na defesa da terapia psicodélica. Jason nunca se casou, escolhendo o desenvolvimento espiritual em detrimento do sucesso convencional. Ocasionalmente publica nas redes sociais sobre meditação, experiências com ayahuasca e evolução da consciência, surpreendendo os fãs que lembram do despreocupado salva-vidas australiano. Jason essencialmente deixou Hollywood para trás, focando em sua jornada espiritual. Sua transformação de galã da praia em guru espiritual representa um dos caminhos mais inesperados de Baywatch. Número 15. Temos Nicole Eggert como Summer Queen. Nicole tinha 20 anos quando se juntou a Baywatch em 1992, interpretando a animada e rebelde salva-vidas Summer Queen, que trouxe atitude à praia. Summer era o interesse romântico de Mitch e sua eventual noiva, criando uma das tramas românticas centrais do programa. Nicole apareceu em 46 episódios ao longo de 4 temporadas, tornando-se um dos rostos mais reconhecíveis de Baywatch durante o pico de popularidade. Antes de Baywatch, Nicole já havia sido uma estrela infantil em Charles in Charge, tornando-a familiar para o público televisivo. Hoje, com 53 anos em 2026, a vida de Nicole tomou rumos difíceis. Deixou Baywatch em 1994 para buscar outras oportunidades, mas nunca alcançou o mesmo sucesso. Nicole apareceu na televisão, em filmes e reality shows, incluindo Celebrity Fit Club, abordando suas dificuldades com o peso. Tem 2 filhas de relacionamentos diferentes e foi aberta sobre dificuldades financeiras. Em 2018, Nicole fez explosivas acusações contra seu ex-colega de Charles in Charge, Scott Baio, acusando-o de conduta sexual inapropriada quando ela era menor de idade, acusações que Baio negou veementemente. A disputa pública dominou as manchetes e revelou uma dor profunda dos anos de atuação na infância. Mais recentemente, em 2024, Nicole revelou ter sido diagnosticada com carcinoma cribriforme em estágio 2, uma rara forma de câncer de mama, submetendo-se a tratamento enquanto compartilhava publicamente sua jornada para aumentar a consciência. Número 16. Temos Michael Bergin como J.D. Darius. Michael tinha 28 anos quando se juntou a Baywatch em 1997, interpretando J.D. Darius, que se tornou um dos salva-vidas mais proeminentes do programa nas temporadas finais. J.D. era do tipo forte e silencioso, e Michael apareceu em 88 episódios ao longo de 4 temporadas, tornando-se essencialmente o protagonista masculino à medida que o elenco original partia. Antes de Baywatch, Michael era um modelo de sucesso de roupas íntimas da Calvin Klein e um dos modelos masculinos mais fotografados dos anos 1990. Hoje, com 56 anos em 2026, a vida pessoal de Michael se tornou mais famosa do que sua atuação. Teve um longo caso com Carolyn Bessette enquanto ela namorava e se casava com John F. Kennedy Jr. O caso teria durado de 1992 a 1998. Michael escreveu um livro controverso, The Other Man, em 2004, chocando a opinião pública. Michael casou-se com Joy Tilk em 2004, tendo 2 filhos antes do divórcio. Continuou modelando e atuando esporadicamente, mas é lembrado principalmente por sua carreira como modelo e seu controverso relacionamento com Carolyn Bessette. Número 17. Temos Donna DeRico como Donna Marco. Donna tinha 29 anos quando se juntou a Baywatch em 1996, interpretando a salva-vidas Donna Marco, que trouxe um temperamento ítalo-americano próprio à praia. Donna apareceu em 44 episódios ao longo de 2 temporadas. Havia sido a Playmate do mês da Playboy, em setembro de 1995, o que lhe conferiu um reconhecimento imediato. Hoje, com 57 anos em 2026,
A vida de Donna foi marcada por relacionamentos de alto perfil e transformações pessoais. Casou-se com o baixista do Mötley Crüe, Nikki Sixx, de 1996 a 2007. Um relacionamento turbulento que produziu a filha Frankie Jean. Seu casamento foi repleto de dramas, rupturas e, finalmente, um divórcio complicado. Donna se tornou uma cristã renascida, sendo vocal sobre sua fé, em nítido contraste com sua imagem na Playboy. No entanto, Donna continuou abraçando sua sexualidade, posando novamente para a Playboy aos 48 anos e defendendo seu direito de ser ao mesmo tempo sexual e espiritual. Apareceu em reality shows, incluindo Celebrity Paranormal Project. Donna ganhou manchetes se defendendo de comentários sobre sua idade, sendo aberta sobre procedimentos estéticos enquanto promove a autoaceitação. Número 18. Temos Parker Stevenson como Craig Pomeroy. Parker tinha 37 anos quando Baywatch estreou em 1989, interpretando o advogado Craig Pomeroy, casado com a salva-vidas Gina Pomeroy, nas primeiras temporadas. Craig apareceu em 30 episódios, fornecendo uma conexão entre o mundo da praia e o mundo jurídico e empresarial. Parker já era famoso antes de Baywatch, tendo estrelado The Hardy Boys Mysteries nos anos 1970 como Frank Hardy, tornando-o um ídolo de toda uma geração. Hoje, com 72 anos em 2026, Parker teve uma vida fascinante além de Baywatch. Foi casado com a atriz Kirstie Alley, de 1983 a 1997. Um casamento de 14 anos que lhes deu 2 filhos adotivos, William e Lily. Seu divórcio foi relativamente amigável, permanecendo amigos até a morte de Kirstie por câncer em 2022. Parker se tornou um fotógrafo de sucesso, vendendo seu trabalho em galerias. Casou-se novamente em 2018 com Lisa Skinner, encontrando felicidade nos anos posteriores. Parker envelheceu com elegância, foi seletivo quanto aos papéis de atuação e falou sobre aproveitar a liberdade de não perseguir a fama. Número 19. Temos Brooke Burns como Jesse Owens. Brooke tinha 20 anos quando se juntou a Baywatch em 1998, interpretando a salva-vidas Jesse Owens durante as últimas temporadas do programa. Jesse trouxe energia fresca enquanto o programa chegava ao fim, e Brooke apareceu em 46 episódios ao longo de 3 temporadas, tornando-se uma das últimas grandes adições a Baywatch. Hoje, com 47 anos em 2026, Brooke fez com sucesso a transição de Baywatch para a apresentação, tornando-se o rosto de vários programas de auditório, incluindo Dog Eat Dog e The Chase, no GSN, provando que tinha habilidades além de parecer bem de maiô. Brooke foi casada com o ator Julian McMahon de 1999 a 2001, tendo uma filha juntos antes do casamento terminar rapidamente. Mais tarde, se casou com o diretor Gavin O'Connor em 2013, permanecendo juntos por mais de uma década. O que é notável é que Brooke sofreu um grave acidente de mergulho em 2005. Bateu a cabeça, sofrendo uma lesão na coluna cervical que quase a matou e poderia ter causado paralisia. Brooke passou meses em recuperação com danos nervosos permanentes, mas nunca deixou que isso interrompesse sua carreira, tornando-se uma defensora da conscientização sobre lesões na coluna. Número 20. Temos Jason Momoa como Jason Ioane. Jason tinha apenas 19 anos quando se juntou a Baywatch, em 1999, interpretando o salva-vidas Jason Ioane durante as 2 últimas temporadas do programa. Jason apareceu em 44 episódios e já então irradiava carisma de estrela. Seu personagem trouxe autenticidade havaiana, e o magnetismo natural de Jason o tornou memorável mesmo nos anos crepusculares de Baywatch. Este foi o primeiro papel importante de Jason, descoberto enquanto trabalhava em uma loja de surf havaiana. Hoje, com 47 anos em 2026, Jason se tornou uma das maiores estrelas de ação de Hollywood. Uma jornada que parecia impossível quando Baywatch terminou.
Após Baywatch, Jason conquistou o papel de Ronan Dex em Stargate Atlantis. Depois veio Khal Drogo em Game of Thrones, tornando-o um nome conhecido em todo o mundo, apesar de ser eliminado na primeira temporada. Interpretar Aquaman no universo DC transformou Jason em uma superestrela global com uma franquia de $1 bilhão. Jason casou-se com a atriz Lisa Bonet em 2017, após namorarem desde 2005, tendo 2 filhos. Mas surpreenderam os fãs ao anunciar a separação em 2022, após 16 anos juntos, permanecendo como copais amigáveis. Número 21, temos Tracy Bingham como Jordan Tate. Tracy tinha 28 anos quando se juntou a Baywatch em 1996, interpretando a salva-vidas Jordan Tate, que trouxe uma atitude feroz e estilo à praia. Jordan era confiante, direta e não se deixava intimidar por ninguém, tornando-a uma favorita dos fãs. Tracy apareceu em 44 episódios ao longo de 2 temporadas, tornando-se uma das salva-vidas afro-americanas mais memoráveis do programa. Hoje, com 57 anos em 2026, a carreira pós-Baywatch de Tracy foi eclética e às vezes controversa. Apareceu em vários reality shows, incluindo Celebrity Big Brother UK, tornando-se conhecida por sua personalidade direta e disposição para se despir. Posou famosamente nua para a campanha do PETA Prefiro Andar Nua a Usar Pele. Tracy casou-se com o músico Ryan McPartlin em 1998, divorciando-se em 2001. Foi ligada a vários homens, mas não voltou a se casar. Tracy continuou atuando em papéis menores e apareceu em numerosos reality shows e programas de auditório, mantendo-se no olho público. Foi aberta sobre cirurgia plástica e manutenção da aparência, embora tenha recebido críticas por exagerar nos procedimentos estéticos. Número 22. Temos Kelly Slater como Jimmy Slade. Kelly tinha 20 anos quando se juntou a Baywatch em 1992, interpretando o salva-vidas Jimmy Slade em 26 episódios ao longo de várias temporadas. Mas Kelly Slater não era realmente um ator. É indiscutivelmente o maior surfista profissional da história, com 11 campeonatos mundiais, e Baywatch o contratou para trazer credibilidade autêntica no surf. As tramas de Jimmy Slade frequentemente giravam em torno de competições de surf, permitindo que Kelly exibisse seus talentos da vida real. Hoje, com 53 anos em 2026, a participação de Kelly em Baywatch foi apenas um breve desvio em uma das carreiras mais lendárias do surf. Kelly continuou competindo profissionalmente até seus 40 anos avançados, desafiando as expectativas relacionadas à idade e vencendo campeonatos contra surfistas com metade de sua idade. Tornou-se um ícone do surf, empresário e ativista ambiental. Kelly namorou várias mulheres de alto perfil, incluindo Pamela Anderson e Cameron Diaz, embora nunca tenha se casado. Tem uma filha de um relacionamento anterior. Kelly lançou sua própria marca de surf, criou uma revolucionária tecnologia de piscina de ondas e se tornou um defensor da conservação dos oceanos. Ainda surfa em nível de elite. Número 23. Temos Richard Jekyll como Ben Edwards. Richard tinha 64 anos quando se juntou a Baywatch, em 1991, interpretando o veterano salva-vidas Ben Edwards, que trouxe sabedoria e experiência à praia. Ben era o salva-vidas sênior que tinha visto tudo, e Richard apareceu em 30 episódios ao longo de várias temporadas, fornecendo uma presença de figura paterna. Richard já era uma lenda de Hollywood antes de Baywatch, tendo sido indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante por Sometimes a Great Notion, em 1971, e aparecendo em mais de 100 filmes durante sua carreira de 5 décadas. Seu papel em Baywatch era essencialmente um trabalho de pré-aposentadoria, permitindo trabalho ao ar livre em um ambiente de baixo estresse. Richard trazia gravidade às cenas que requeriam um conselho mais velho e sábio. Era casado com Antoinette Mara desde 1947, um notável casamento de 48 anos. Richard continuou trabalhando em Baywatch,
até que problemas de saúde o forçaram a se afastar em meados dos anos 1990. Tragicamente, Richard faleceu em 14 de junho de 1997, aos 70 anos, de câncer, enquanto Baywatch ainda estava no ar. Número 24. Temos Shawn Weatherly como Jill Riley. Shawn tinha 32 anos quando Baywatch estreou em 1989, interpretando a salva-vidas Jill Riley na primeira temporada do programa. Jill foi uma das salva-vidas originais, presente desde o início ao lado de Mitch Buchanan. O que tornava Shawn única era que ela era a ex-Miss Universo 1980 que havia feito a transição para a atuação. Apareceu em 22 episódios ao longo da série, retornando ocasionalmente após deixar o elenco fixo. Hoje, com 68 anos em 2026, Shawn se retirou essencialmente da atuação após Baywatch, optando por se concentrar na vida familiar em vez de perseguir a fama de Hollywood. Casou-se com o ator Chip Harris, tendo 2 filhos juntos e priorizando uma vida familiar normal em vez da celebridade. Shawn ficou em grande medida fora dos holofotes, fazendo raras aparições em reuniões de Baywatch, mas vivendo de forma reservada o restante do tempo. Ao contrário de muitos colegas que lutaram com a vida após Baywatch, Shawn simplesmente foi embora e construiu uma vida fora do entretenimento. É casada há décadas e falou sobre não ter arrependimentos por se afastar da atuação. Número 25. Temos Nancy Valen como Samantha Thomas. Nancy tinha 30 anos quando se juntou a Baywatch em 1996, interpretando a salva-vidas Samantha Thomas durante as temporadas posteriores do programa. Samantha trouxe inteligência e determinação à praia, e Nancy apareceu em 23 episódios ao longo de uma temporada. Antes de Baywatch, Nancy havia aparecido em Saved by the Bell, The College Years e outros programas de televisão, tornando-a familiar para o público dos anos 1990. Hoje, com 59 anos em 2026, a carreira de Nancy teve mais a ver com o empreendedorismo do que com o entretenimento. Após deixar a atuação, Nancy se tornou uma empresária e autora de sucesso, escrevendo livros sobre saúde e bem-estar. Casou-se com o músico Rob Andrist em 1997, divorciando-se posteriormente, e depois se casou com o empreendedor do fitness Jonathan Prince. Nancy foi apaixonada pela saúde holística e construiu uma carreira como coach de saúde e palestrante motivacional. Apareceu ocasionalmente em talk shows discutindo temas de bem-estar, deixando em grande medida a atuação para trás. Nancy representa outro caminho para os atores de Baywatch, usando a plataforma para se lançar em indústrias completamente diferentes e defendendo padrões corporais realistas. Número 26. Temos Monty Markham como o Capitão Don Thorpe. Monty tinha 54 anos quando Baywatch estreou em 1989, interpretando o Capitão Don Thorpe, o superior e amigo de Mitch no quartel-general dos salva-vidas. O Capitão Thorpe apareceu em 44 episódios ao longo da série, fornecendo autoridade e desafios burocráticos para a equipe da praia. Monty já era um veterano ator de caráter antes de Baywatch, tendo aparecido em dezenas de programas de televisão e filmes desde os anos 1960. Hoje, com 89 anos em 2026, Monty teve uma das carreiras mais longas de todos os associados a Baywatch. Continuou trabalhando regularmente após o fim do programa, aparecendo em papéis de convidado em várias séries de televisão até bem depois dos 80 anos. Monty é casado com a atriz Marilyn Lovell desde 1960. Um incrível casamento de 66 anos que é um dos mais duradouros de Hollywood. Conseguiu manter uma carreira constante sem nunca se tornar uma grande estrela, o que lhe deu uma longevidade que as estrelas de primeira linha frequentemente não alcançam. Monty falou com carinho de Baywatch, chamando-o de trabalho divertido e bem pago. Com quase 90 anos, é um dos poucos membros originais do elenco ainda vivos. Número 27. Temos Jason Brooks como Shawn Monroe. Jason tinha 26 anos quando se juntou a Baywatch
em 1999 para suas últimas temporadas, embora aparecesse esporadicamente em 45 episódios ao longo de vários anos. Shawn Monroe era um salva-vidas lidando com o drama típico de Baywatch, e Jason trouxe a boa aparência das novelas, o que fazia sentido porque vinha da televisão diurna. Antes e depois de Baywatch, Jason foi uma grande estrela em Days of Our Lives, interpretando Peter Blake. Hoje, com 52 anos em 2026, Jason voltou à televisão diurna e trabalhou regularmente em novelas por décadas, aparecendo em Days of Our Lives várias vezes em diferentes papéis e como convidado em vários programas de horário nobre. Jason casou-se com sua esposa Robin em 1997, permanecendo juntos por quase 30 anos e criando uma família longe dos holofotes de Hollywood. Jason falou sobre escolher a estabilidade familiar em vez de perseguir papéis maiores, recusando oportunidades que exigiam mudança ou meses longe de casa. Continuou trabalhando em produções sediadas em Los Angeles, principalmente novelas e filmes para a TV, mantendo uma renda estável sem o estresse de perseguir o estrelato. Número 28. Temos Stacey Kamano como Koa Tanaka. Stacey tinha 21 anos quando se juntou a Baywatch em 1999, interpretando a salva-vidas havaiana Koa Tanaka durante as duas últimas temporadas do programa ambientadas no Havaí. Koa trouxe a autêntica cultura insular para Baywatch Hawaii, e Stacey apareceu em 44 episódios, tornando-se um dos membros principais do elenco quando o programa se transferiu da Califórnia para as ilhas. Sua personagem lidava com problemas familiares, identidade cultural e as típicas tramas românticas pelas quais Baywatch era conhecido. Hoje, com 47 anos em 2026, a carreira de Stacey nunca decolou de fato após o fim de Baywatch em 2001. Apareceu em alguns filmes para a TV e pequenos papéis, mas se afastou em grande medida da atuação para se concentrar na vida familiar. Stacey se casou e teve filhos, escolhendo uma vida privada no Havaí em vez de perseguir a fama em Hollywood. Aparece ocasionalmente em reuniões de Baywatch, mas foi relativamente discreta sobre sua vida pessoal. Stacey representa muitos atores que tiveram um breve momento de destaque durante os últimos anos de Baywatch, mas nunca alcançaram fama duradoura. Abraçou a vida no Havaí, trabalhando nas indústrias de hospitalidade e turismo enquanto permanece conectada às suas raízes insulares. Número 29. Temos Krista Allen, como Jenna Avid. Krista tinha 29 anos quando se juntou a Baywatch em 2000 para sua última temporada, interpretando a salva-vidas Jenna Avid em Baywatch Hawaii. Jenna era uma salva-vidas forte e atlética, e Krista apareceu em 26 episódios durante o último fôlego do programa. Quando Krista se juntou, Baywatch havia superado seu pico cultural, mas ela trouxe energia fresca a um programa que estava ficando sem fôlego. Antes de Baywatch, Krista já era conhecida por interpretar Emmanuel em filmes softcore noturnos, o que lhe conferiu reconhecimento imediato. Hoje, com 53 anos em 2026, Krista teve uma carreira pós-Baywatch surpreendentemente bem-sucedida, trabalhando regularmente na televisão por mais de 2 décadas. Apareceu como Billy Reed em Days of Our Lives, teve papéis recorrentes em The Bold and the Beautiful e Significant Mother, e atuou como convidada em incontáveis programas de televisão. A vida pessoal de Krista foi marcada por vários casamentos. Com Justin Morat, de 1996 a 1999, com Mark Taylor de 2010 a 2012 e com o comediante George Bianini a partir de 2023. Tem um filho. Krista também ganhou manchetes por seu ativismo político conservador. Número 30, temos Erika Eleniak, como Shawnee MacLaine. Erika tinha apenas 19 anos quando Baywatch estreou em 1989, interpretando a bela Shawnee MacLaine, que estava presente desde o início. O romance de Shawnee com Eddie Kramer deu ao programa sua primeira grande história de amor. Erika apareceu em 47 episódios nas primeiras temporadas.
Sua química com Billy Warlock era genuína. Eles de fato se casaram na vida real de 1991 a 1992. Hoje, com 55 anos em 2026, Erika fez a corajosa escolha de deixar Baywatch em seu auge para se dedicar ao cinema. Apareceu em Alerta Máximo com Steven Seagal em 1992, saindo de um bolo de aniversário, mas os papéis no cinema nunca se materializaram. Casou-se com o fisiculturista Philip Goglia em 1998, tendo uma filha em 2006, mas o casamento se dissolveu. Erika essencialmente desapareceu de Hollywood, apesar de ser uma das estrelas originais. Apareceu em filmes de baixo orçamento e reality TV como Celebrity Fit Club e Botched, sendo sincera sobre seus arrependimentos com a cirurgia plástica. Erika lutou com flutuações de peso e admitiu que deixar Baywatch pode ter sido o fim de sua carreira. Número 31. Temos Simone McKinnon como Allie Reese. Simone tinha 29 anos quando se juntou a Baywatch em 1999, interpretando a salva-vidas australiana Allie Reese durante a era de Baywatch Hawaii. Allie trouxe charme australiano e espírito de aventura às praias havaianas, e Simone apareceu em 24 episódios ao longo de uma temporada. Antes de Baywatch, Simone já havia sido uma atriz de sucesso na Austrália, aparecendo em programas como McLeod's Daughters, que mais tarde a tornaria um nome familiar em seu país natal. Hoje, com 55 anos em 2026, Simone voltou à Austrália após o fim de Baywatch e se tornou uma das maiores estrelas da televisão australiana. Voltou a McLeod's Daughters por toda a sua duração, de 2003 a 2009, interpretando Stevie Hall e tornando-se amada pelo público australiano. Simone trabalhou regularmente no cinema e na televisão australianos, construindo uma carreira de sucesso que superou em muito sua breve participação em Baywatch. Casou-se com o ator australiano Jason Smith em 2004, divorciando-se posteriormente, e tem um filho. Simone falou sobre o choque cultural ao passar das produções australianas para o estilo hollywoodiano de Baywatch, chamando-o de interessante, mas em última análise insatisfatório. Permaneceu na Austrália, trabalhando regularmente e aparecendo ocasionalmente em produções internacionais. Número 32. Temos Mitzi Capture como Alex Riker. Mitzi tinha 38 anos quando se juntou a Baywatch em 1998, interpretando a tenente Alex Riker, que trouxe credibilidade policial à praia. Alex era uma policial que trabalhava ao lado dos salva-vidas, e Mitzi apareceu em 22 episódios durante as temporadas posteriores do programa. Antes de Baywatch, Mitzi já era bem conhecida por estrelar Silk Stockings, onde interpretou a detetive Rita Lee Lance por 5 temporadas, tornando-a familiar para os fãs do drama policial. Hoje, com 67 anos em 2026, Mitzi se retirou essencialmente da atuação após Baywatch, fazendo aparições ocasionais, mas se afastando em grande medida de Hollywood. Foi casada com o diretor Thomas Schreier de 1990 a 2001, tendo um filho juntos. Mitzi manteve um perfil extremamente baixo desde que deixou o mundo do entretenimento, com muito pouca informação disponível sobre sua vida atual. É um dos membros do elenco de Baywatch que conseguiu desaparecer com sucesso do olho público, escolhendo a privacidade em vez da fama continuada. Mitzi aparece ocasionalmente em eventos de nostalgia televisiva dos anos 1990, mas concedeu poucas entrevistas sobre sua carreira. Sua decisão de se afastar completamente contrasta com a de muitos atores de Baywatch, que permaneceram nos holofotes por meio de convenções e reality shows. Número 33. Temos Brandy Ledford como Dawn Masterton. Brandy tinha 30 anos quando se juntou a Baywatch em 1999, interpretando a salva-vidas Dawn Masterton durante as temporadas de Baywatch Hawaii. Dawn era uma salva-vidas forte e capaz, e Brandy apareceu em 22 episódios ao longo de uma temporada. Antes de Baywatch,
Brandy havia sido a Miss Janeiro da Playboy em 1992 e havia aparecido em Star Trek, Deep Space Nine e outros programas de ficção científica, tornando-a familiar tanto para os leitores da Playboy quanto para os fãs de ficção científica. Hoje, com 56 anos em 2026, Brandy continuou trabalhando na televisão após Baywatch, aparecendo em Andrômeda com Kevin Sorbo e em numerosos outros programas de ficção científica e ação. Casou-se com o snowboarder A.J. Benza em 2002, divorciando-se posteriormente e manteve grande parte de sua vida pessoal em privado. Brandy trabalhou regularmente, mas nunca alcançou a grande fama, construindo uma carreira na televisão de gênero e em filmes de ação diretos para vídeo. Falou sobre a dificuldade de ser levada a sério como atriz após posar para a Playboy, dizendo que abriu portas, mas também limitou os tipos de papéis oferecidos. Brandy envelheceu bem e continua trabalhando esporadicamente, principalmente em filmes independentes e projetos de ação de baixo orçamento. Número 34. Temos Brandy Roderick como Lee Dyer. Brandy tinha 27 anos quando se juntou a Baywatch, em 2000 para sua última temporada, interpretando a salva-vidas Lee Dyer em Baywatch Hawaii. Lee apareceu em 22 episódios, tornando Brandy parte do elenco final do programa antes de terminar em 2001. Brandy chegou a Baywatch com credenciais sólidas. Foi a Playmate do ano da Playboy em 2001, o que lhe conferiu reconhecimento imediato e se encaixou perfeitamente na estética de Baywatch. Hoje, com 51 anos em 2026, Brandy teve uma interessante carreira pós-Baywatch, que incluiu reality TV e empreendedorismo. Apareceu no Celebrity Apprentice 2 vezes, trabalhando com Donald Trump e demonstrando habilidades empresariais além da modelagem. Brandy casou-se com Glenn Cadrez em 2007, tendo 2 filhos juntos e construindo uma vida familiar estável enquanto mantinha sua carreira no entretenimento. Continuou modelando e atuando em papéis menores, aparecendo em Starsky e Hutch e vários programas de televisão. Brandy também se tornou uma empresária de sucesso, lançando seus próprios produtos de cuidados com a pele e bem-estar. Foi aberta sobre o equilíbrio entre a maternidade e a manutenção da aparência, discutindo a pressão que ex-playmates e estrelas de Baywatch enfrentam para permanecer jovens. Brandy envelheceu lindamente e abraçou as redes sociais. Número 35. Temos Angelica Bridges como a Tenente Taylor Walsh. Angelica tinha 23 anos quando se juntou a Baywatch em 1997, interpretando a Tenente Taylor Walsh, que trouxe autoridade e beleza para essa equipe de salva-vidas. Taylor era uma tenente supervisionando as operações na praia. Angelica apareceu em 22 episódios ao longo de uma temporada. Antes de Baywatch, Angelica era uma modelo e atriz tentando se inserir em Hollywood, e Baywatch lhe deu a plataforma que precisava. Hoje, com 52 anos em 2026, a carreira pós-Baywatch de Angelica foi diversificada e surpreendente. Continuou atuando esporadicamente, mas também perseguiu uma carreira musical, lançando álbuns de country e pop que encontraram sucesso na Europa. Angelica casou-se com Shelton Strauter em 1998, tendo 2 filhos antes de divorciarem-se em 2008. Posteriormente, apareceu em reality shows e trabalhou como atriz, cantora e modelo. Angelica foi aberta sobre os desafios de manter uma carreira após Baywatch, admitindo que ser estereotipada como uma garota de Baywatch dificultou a obtenção de papéis de atuação sérios. Também falou candidamente sobre procedimentos estéticos e a pressão de manter a aparência em uma indústria obcecada com a juventude. Angelica abraçou seu status de ícone dos anos 1990 e aparece frequentemente em eventos de nostalgia e convenções.